Rua Azusa, 100 anos. Numa distribuição Kebar. Celebração dos 100 anos do renascimento da Rua Azusa. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Como o Pentecostes chegou a Los Angeles, como foi no começo, velhos milagres de Azusa do meu diário. You came to touch, to visit us, and to fill the hearts of men with your fire once again, to heal, to love, to change. Início do avivamento global. It was a season for the fire. Não importa quem venha, deixe o amor fraternal prevalecer. Missão evangélica da fé apostólica. Quando Tim Story e eu começamos a pesquisar o avivamento da Rua Azusa, em 1992, ficamos chocados por a verdadeira história nunca ter sido escrita ou documentada. E agora que as pessoas estão falando de celebrar seu aniversário de 100 anos, pensamos que seria importante saber o que estão celebrando. Cada membro da igreja que seja carismático ou pentecostal tem suas raízes do avivamento da Rua Azusa e, mesmo assim, a maioria das pessoas não conhece sua própria história. Achamos que é importante a história ser contada e compartilhada com essa geração e passada para nossos filhos e nossos netos. Devemos compartilhar com eles nosso rico legado espiritual que temos com Deus vivo. Quem somos? Por que oramos como nós oramos? Por que adoramos como adoramos? Nosso trabalho como produtores e ministros não é só apresentar os fatos históricos, mas colocar carne e sangue e fazer as pessoas da história virem à vida. Torná-las vivas e fazer com que o documentário seja usado para ensinar. Então, esperamos que desperte o interesse para um novo avivamento. As chamas estão sendo acesas pelo Espírito Santo em todo o mundo. Dessas pessoas. Muitas pessoas pensam sobre o avivamento da Rua Azusa e falam sobre falar em línguas. É muito mais que isso. Se falarmos do modelo igualitário que Deus quer que sigamos, tem que ser humilde o suficiente para segui-lo. Era 1906 e Deus mostrou um modelo para a sociedade que estava muito à frente do tempo. Em 1906, as mulheres dos Estados Unidos não tinham direito nem de votar. Mas na missão da Rua Azusa, elas tinham posições de autoridade e liderança. Elas eram iguais. Não porque era politicamente correto, mas porque elas queriam fazer isso e ver a lei. Foram humildes para seguir as instruções de Deus. Em 1906, havia leis pesadas de segregação por toda a sociedade. E ainda assim, Deus mandou um avivamento para negros, brancos, hispânicos, todas as raças reunidas e amadas como uma. Deus mandou as respostas para a integração 50 anos antes de qualquer legislação de direitos civis. Os sábios da igreja apontaram como a maior realização de Deus no século XX. Como um trabalho tão importante de Deus pode ser quase esquecido? Porque a história verdadeira nunca foi realmente documentada ou contada. A história que não foi contada. Estou, de certa forma, chocado por as pessoas saberem tão pouco. Em parte, acho que é porque os historiadores não souberam lidar com isso. Os líderes da igreja não souberam lidar com quem esses pentecostais são. São tão diferentes, são tão estranhos. Trazem perspectivas que são desconfortáveis para nós. E também são, eu acho, questões de classe e raça, sabe? Há questões em que nossa igreja pensa mais facilmente nos brancos, em vez da mistura das cores, negros, mulatos ou de qualquer outra cor. E acho que é importante trazer isso de volta e dizer: espera um pouco, estamos todos nisso juntos. E a história precisa ser contada talvez pela primeira vez da forma correta. Por que é importante agora?
Depois de 100 anos, trazer essa história de volta à atenção da igreja. Eu acho que é crucial. Aqui está um trabalho de Deus que quase foi esquecido pela maioria das pessoas. Muitas não fazem ideia de quem foi Seymour ou que foi o avivamento da Rua Azusa. Agora, de acordo com as últimas estatísticas, há mais de 600 milhões de carismáticos e seguidores de Pentecostes. Somam mais de 600 milhões de pessoas. Eu cresci em uma igreja pentecostal afro-americana, classe média. Fomos educados de acordo com a tradição, mas nunca soubemos nada sobre o avivamento da Rua Azusa e eu nunca ouvi falar de Seymour. Seymour era afro-americano e as pessoas que deveriam contar a história são os afro-americanos. Primeiro, muito de nós não sabíamos e segundo, não dávamos nenhum valor e não sabíamos como articular. Então, apelamos para os brancos. Significado histórico. Sidney Armstrong, da Universidade de Yale, uma vez disse que William J. Seymour exerceu mais influência do que qualquer outro líder afro-americano na história dos Estados Unidos. E na revista de História Cristã, William J. Seymour foi listado como um dos maiores líderes cristãos do século XX inteiro. Quando a revista Time fez uma edição especial sobre os 2000 anos de cristianismo, a Rua Azusa foi citada como um dos maiores eventos nesses 2000 anos de fé. Espera um pouco, nós deixamos passar uma grande história aqui, que teve um grande impacto. Precisamos ver isso de forma mais séria. Não tem como exagerar a importância histórica do avivamento da Rua Azusa. A igreja nunca mais será a mesma pelo que aconteceu no avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa deve ser lembrado porque foi a criação da experiência pentecostal como nós conhecemos hoje nos Estados Unidos e em todo o mundo. A experiência dos Atos dos Apóstolos se tornou viva. Não era só uma coisa que as pessoas liam. Porque depois de Azusa, tornou-se uma experiência real. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Para parar e pensar no reino de Deus, principalmente no mundo pentecostal, e fazer uma pergunta. O que Deus estava fazendo na Rua Azusa? Qual era a intenção do coração de Deus? O que Deus queria nos dizer com esse pequeno grupo de pessoas? E o que havia neles que levou a essa expansão do poder do Espírito Santo? O Espírito de Deus era tão forte na Rua Azusa que às vezes as pessoas caíam a um quarteirão do prédio pela convicção para pagar seus pecados ou pelo poder do Espírito Santo. Para os luteranos, o endereço era Wittenberg University. Para os wesleyanos e metodistas, era Aldersgate, em Londres. Para os pentecostais e carismáticos, a Rua Azusa 312 será o endereço mais famoso do mundo.